Olá, graça e paz. Eu sou Luiz Mendonça e você está no Teologia para Homens, um canal que também é seu. Então, se você ainda não se inscreveu, já se inscreva aqui, ative o sininho para não perder os vídeos que vamos postando por aqui. Comente, compartilhe com mais amigos, a fim de que eles também sejam abençoados no conteúdo que vai sendo produzido aqui. Eu espero que você conheça mais sobre Deus, conheça mais sobre teologia prática, conheça mais sobre masculinidade e outros temas afins aqui nesse canal. Já agora, dons e talentos. Qual a diferença? Você já parou para pensar nesses dois termos? Veja, muita gente usa eles como se fossem a mesma coisa, mas biblicamente não são. São completamente distintos. E entender esta diferença pode mudar completamente a forma como você entende o seu propósito de vida. Primeiro, vamos falar sobre talentos. Talentos são habilidades naturais que você recebe de Deus na criação. São capacidades que podem ser desenvolvidos ao longo da vida, como falar bem, cantar, liderar, ensinar, organizar, escrever textos. Isso pode ser um talento que você vai receber de Deus e que você poderá melhorá-lo ao decorrer do tempo. Mas antes de continuar, eu queria que você entendesse esse conceito importante em teologia. O conceito da graça comum. Graça comum é uma ação de Deus que capacita o homem para determinada atividade ou abençoa o homem com determinadas bênçãos, mesmo que este não seja necessariamente cristão. Por exemplo, a chuva que cai, ele abençoa tanto o crente quanto o ímpio. Se o crente plantar, ele será abençoado, e se o ímpio plantar, também será abençoado. O sol, ele vai raiar tanto para o ímpio quanto para o crente. E nisso, Deus é gracioso. Deus abençoa o povo com esses tipos de bênçãos e outros que não conseguimos vislumbrar, por exemplo. O ímpio está vivendo. A graça comum de Deus permite que esse ímpio trabalhe, esse ímpio tenha recursos e esse ímpio viva a sua vida, mesmo que não tenha Deus. Mas também, nessa mesma graça, Deus cuida os crentes. Só que existe um termo que é diferente, que é a graça salvífica. A graça salvífica é só apresentada àqueles que conhecem Jesus, se converteram dos seus pecados, se quebrantaram e se arrependeram, e eles servem a Jesus. A estes chegou não só a graça comum, mas a graça salvífica que elegeu, chamou e cuida ele como povo eleito, como povo especial de Deus. Entendido isso, sigamos então para que eu te ajude a entender os talentos. Por exemplo, há uma parábola registrada em Mateus 25, onde Jesus fala sobre os homens que receberam os talentos. E a expressão grega é talentos. E cada um recebeu segundo a sua capacidade. Ou seja, os talentos estão ligados àquilo que já é uma capacidade da própria pessoa. Nesse sentido, todos temos talentos. Por exemplo, um jogador de futebol, ele pode nascer com um talento e que ao treinar esse talento, ele o aprimora mais, passa a fazer melhor aquilo que já é algo nato. Então, tanto crente quanto ímpios, ambos têm talentos, sendo isso parte da graça comum. Agora, os dons são completamente diferentes. Dons são capacitações espirituais dados pelo Espírito Santo para equipar o corpo de Cristo, para abençoar a igreja. Você não nasce com os dons no teu primeiro nascimento. Deus o coloca quando você nasce de novo, na conversão.
Aí Deus coloca os dons. O apóstolo Paulo diz isso em 1 Coríntios capítulo 12, verso 7. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando um fim proveitoso. Veja, dons são concedidos por Deus no contexto da salvação, não vêm do esforço humano, mas da graça divina. Tem como foco servir o corpo de Cristo. Dons não são sobre você, nem sobre mim. Os dons são para servir e edificar a igreja de Deus. Se os talentos estão ligados à criação, a partir do momento que Deus cria o ser humano, coloca os talentos, os dons estão ligados à redenção. A partir do momento que somos redimidos, Deus coloca os dons em nós com um fim único: servir o corpo de Cristo, edificar a igreja. Talentos você pode desenvolver, dons você deve exercer na dependência do Espírito Santo. Uma pessoa pode ter um talento hábil com a palavra, falar bem e às vezes até pregar o Evangelho, sem necessariamente ter o dom. Porque dom é a capacitação que Deus coloca nesta pessoa e Ele levará através daquilo que essa pessoa disser, edificar o corpo, abençoar a igreja. Perceba, talentos podem chamar a atenção para você, mas dons, quando usados corretamente, sempre apontarão para Cristo. Agora, aqui está algo muito importante. Deus muitas vezes usa seus talentos como ferramenta para manifestar os seus dons. Por outro lado, é possível a pessoa ter talento e ainda assim não estar servindo aos propósitos eternos. É por isso que muitos vivem frustrados, porque muitas vezes está se usando os talentos e não estamos correndo para os dons, orando para que Deus clarifique para nós quais são os nossos dons e como podemos exercê-los no corpo de Cristo. As pessoas às vezes estão buscando desempenho dos seus talentos, mas não dependência, não um quebrantamento pedindo a Deus: Senhor, como o Senhor pode me usar para o louvor da Tua glória? Como o Senhor pode me usar através dos dons que o Senhor colocou em mim? Como eu posso servir melhor a Tua igreja? E isso acontece buscando a Deus para que Ele nos dê direcionamento. Como serviremos a igreja com os dons que Ele colocou em nós? Porque se as pessoas se focarem mais na capacidade delas, elas não correrão para o chamado. Não buscarão entender como responderão, como servirão a igreja, de acordo com o dom que o Senhor colocou neles. A grande pergunta, portanto, não é apenas no que eu sou bom, mas sim como Deus quer me usar e me gastar na sua obra. No final, tanto dons quanto talentos vêm de Deus, mas os dons têm um propósito específico: edificar a igreja e glorificar a Cristo. Então, não enterre os seus talentos, mas também não negligencie os seus dons. Você que nasceu de novo, use os seus talentos, mas não enterre ou não negligencie os seus dons. Se não estiver claro, ore para que Deus te dê sabedoria para clarificar esses dons para você. Consagre tudo que você tem a Deus, porque quando os dons são exercidos, você não apenas faz algo bem feito, você cumpre um propósito eterno. Que Deus abençoe você grandemente. Se você gostou, comente aqui, partilhe com as pessoas e ajude esse canal a crescer. Grande abraço e até a próxima, se Deus quiser.